Olá pessoal, seguindo nessa linha dos vídeos de renda fixa que a gente já fez sobre o título público antes, a gente segue então em renda fixa tendo os títulos privados, que a gente não vai abordar hoje, e os títulos bancários. Então o que são os títulos bancários? São aqueles que são emitidos por banco. Então a gente tem aí CDB, LCI, LCA, LC. Vou abordar com eles aqui também. Também temos aí as três formas de remuneração nos títulos bancários, ok? A taxa pré-fixada, que eu já comentei anteriormente, a taxa pós-fixada e a taxa de inflação. Como é que vai funcionar isso daí? Normalmente quando a gente tem os CDBs, a gente tem nos três formatos e nos outros formatos a gente costuma ter mais os pós-fixados, mas também é possível ter as outras formas deles aí. Então, como que funcionam? O que é um CDB, por exemplo, que é o mais comum aí? O CDB é um certificado de depósito bancário. Você já deve ter visto aí nos bancos, provavelmente, alguns CDBs, né, que é um produto bem comum na prateleira dos bancos de varejo, e normalmente eles estão atrelados ao CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, o CDI é como se fosse uma taxa irmã da taxa Selic do Banco Central. Eles vão andar juntos ali. O que é o CDI? O CDI é o dinheiro que os bancos emprestam entre si. O banco A fechou ali no negativo e o banco B fechou no positivo. Esses bancos se emprestam esse dinheiro para fecharem no azul. A taxa é o CDI, ok? Então, no caso de um pós-fixado, a gente tem ele atrelado ao CDI. Normalmente nos bancos de varejo a gente não vê eles aí indo muito além do CDI em si, mas quando a gente está tratando dos CDBs, nós temos aí uns produtos que eles podem ter carência. Então, é o que se diz o jargão no mercado, que não tem almoço grátis, você tem que entregar alguma coisa para obter um rendimento maior. Então, nesse caso, você não está entregando no risco, já que é um produto de renda fixa conservador, você vai entregar no prazo. Então, você vai abrir mão do prazo. Para o banco ficar com o seu dinheiro mais tempo, ele tem que remunerar uma taxa maior por isso, ok? Se ele vai demorar para te devolver o dinheiro, ele tem que te pagar mais por isso. Então, normalmente a gente vê uns prazos de 2 até 7 anos, eles podem variar, e quanto maior o prazo, maior as taxas. Então, você vê aí, é possível nos pós-fixados, você vê taxas maiores que o CDI, 110, 115, 120%. Então, conforme os prazos, você tem aí as taxas diferentes, né? Também, além dos prazos, também vão influenciar nos outros tipos de taxa também, tá? Se você tiver uma taxa pré-fixada, você vai ter essa taxa pré-fixada anual e quanto maior o tempo que você ficar, maior vai ser a taxa anualizada que você vai receber, ok? E também, da mesma forma, vai ocorrer nos títulos de inflação. Você vai receber uma parte de inflação e uma parte pré-fixada. Então, parte do título vai flutuar junto com a inflação e parte você vai receber pré-fixado. Então, ele seria um pouquinho no meio termo entre os dois, é um pouco mais conservador. No caso dos pós-fixados, você pode ter eles também com liquidez. Então, você pode sacar a qualquer momento, só que ele vai ter uma rentabilidade menor em torno ali do CDI mesmo, ok? Uma outra coisa que pode influenciar nessas taxas aí são os graus de risco dos bancos, né? Das agências de avaliação que fazem aí das casas. Então você pode ter bancos que não são investment grade, então a agência de análise vai classificar ele como um banco não tão solvente, uma capacidade maior de risco, então para ele captar recursos fica um pouco mais caro, então ele acaba te pagando mais por isso daí. Então é sempre bom olhar aí a classificação dos bancos nas agências de risco, ok? Agências de risco como Moody's, etc. Nos títulos bancários você tem um fundo garantidor de crédito, o FGC. Acho que algumas pessoas já ouviram falar dele. Então ele é um fundo criado pelos próprios bancos, né, a Associação dos Bancos,
para permitir a liquidez do sistema. Então ele garante até R$250 mil por instituição bancária e por CPF no limite de até R$1 milhão. Ok? Então você tem um resguardo aí do FGC. Há algumas contestações em relação à capacidade de pagamento dele numa eventual quebra sistêmica de todo o sistema bancário. Daí, no fundo, não vai ter recurso suficiente para ressarcir todo mundo. Então, quando você adquire um CDB, essa operação ela é registrada numa casa que chama CETIP. É como se fosse um cartório, é ali que está registrada a operação. E é lá que vai ser obtida a informação para ter o ressarcimento desse seu investimento aí. No caso de uma insolvência ou no caso de uma intervenção do Banco Central neste banco aí também. Andando um pouquinho mais aí nos títulos bancários, a gente tem as LCI, LCAs, que são ativos que são isentos de imposto. Então, são produtos aí para incentivar aí o setor imobiliário e o agronegócio. Normalmente eles são pós-fixados, tá? Com carência, mas pode ter uma forma de remuneração diferente também aí. E também temos as letras de câmbio, que são emitidas, mas não tem nada a ver com moeda, né? Câmbio moeda, mas é o câmbio da troca aí também. Também são ativos que você pode ter remunerações diferentes aí, diferentes maneiras, entre dessas três aí. Mas mais costumemente a gente tem eles pós-fixados. Ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês como é que funcionam esses ativos bancários. E não deixe de curtir aí o vídeo, divulgar e vamos embora lá ganhar dinheiro nesse mercado aí que tem muita opção para fazer. Um abraço.